Salve nação! E a crise no Corinthians, hein? Após dever dinheiro pro Memphis Depay, a crise corintiana tá pegando fogo e pode ter jogador saindo a qualquer momento. Na verdade, mas eu tô tão desgostoso com o Memphis, Souza, Veloso, que o Memphis que eu conheço, que eu conheci jogando bola, cara, ele nunca deixou de morder a bola. Ele nunca deixou de correr. Em um ano de presidente. O plano dos caras é vender o Corinthians. Não. Neto fez grave acusação pra cima de Memphis Depay, que não recebeu premiação do Corinthians e que tá causando uma baita treta após crise financeira no timão. A informação que eu tenho, não sei se nem é informação, falar a verdade, mas eu tô tão desgostoso com o Memphis, Souza, Veloso, que o Memphis que eu conheço, que eu conheci jogando bola, cara, ele nunca deixou de morder a bola. Ele nunca deixou de correr. Nos últimos jogos, há uma lentidão por parte dele incrível. Souza, não sei se vocês viram isso. E aí eu quis saber o que está acontecendo. Será que porque estão devendo para você? Ficou bola, né? Não igual eu, mas você foi bom de bola. Ô, o cara que ganha 4 milhões, deixa o cara na arena. Deixa o cara na arena, igual lá em Roma, os gladiadores. Deixa o cara na arena. Aí você bota o Guinegão num jogo desse pra estourar com o moleque. O jogo do Vitória é o que aconteceu politicamente. Mas não tenha dúvida disso. O Garro fala isso. Não quero falando também. Vamos deixar nós aqui. A verdade é a incerteza, é não saber o que está acontecendo. Dentro do vestiário. Gente do céu, o que vai acontecer com nós? Ô, vamos embora. Quem que tem proposta aí? Ou é isso ou não é? Alguém tem notícia do salário, se vai sair? Não, mas o cara que ganha muito, ele não tá nem aí. Ele segura a bronca. Você sabe disso. O que eles estão conversando com o Fabinho Soldado, né? Essa é a grande parada. Por isso que times menores hoje que não tem grana, que não consegue. Você jamais vai conseguir. Vou dar um exemplo do CSA. Você tem um craque de bola lá, um fenômeno. Esquece, irmão. Se você não fizer o acordo com o empresário que vai te vender, você perde ele. Porque você vai ter que fazer um contrato de 3 anos para esse moleque ganhar 100 conto por mês e você paga o maior salário que você dá é 15. Como é que você vai fazer isso? Então já é um jogo de cartas marcadas, como é das 27 federações, como é também dos conselheiros. E aí você, numa instituição como essa aqui, que eu estou falando aqui, olha aí, ó, nos últimos 30 anos, que é do Alib, Andrés e seus amigos, né, que foram presidentes, diretores, porque é diretor de futebol, presidente, diretor de futebol, presidente, diretor de futebol, presidente. Só não colocou o André Negão como diretor de futebol. Por que será que vocês acham? Você que é corintiano, por que vocês acham que não colocou? Mas tudo bem. Aí vem, nos últimos 30, com o do Alib, aconteceu isso? Aconteceu. Tanto é que ele foi destituído do cargo, que fizeram uma parada e depois fizeram uma pizza para ele pelos 100 anos dele. Certo? Aí, com o Andrés, aconteceu isso? Aconteceu. Mário Gomes, aconteceu isso? Aconteceu. Com o Roberto Andrade, aconteceu? Aconteceu. Com o William, tudo isso aqui, de polícia de estar todo mundo junto, de vocês olharem isso aqui, ó, para um clube de futebol na rua, São Jorge 777, essa é a maior vergonha, mas ninguém quer sair disso. Ninguém. Porque todos aqueles que estão, ou que estavam, ou que vão vir a estar, eles querem o poder do presidente, do vice, do primeiro vice, do segundo vice, do diretor financeiro, do diretor de marketing e o raio que o parta todos eles. Não ganham R$1. 1 centavo sequer. 1 centavo. Nem 1 centavo. Não ganha nada. Eles estão aí por amor ao Esporte Clube dos Corinthians, que é mentira. Que não é verdade. Porque se você vê uma das maiores vergonhas da história do Corinthians, que eu sou ídolo, irmão, um das maiores, um que está sentado, o outro que chega, a polícia que chega, a rota que chega, é vídeo para dar com um pau de todos os youtubers mostrando vídeo, olha que não sei o quê, aí o cara que vem, aí senta na cadeira de presidente, aí o outro vem e tira. Não vai ser só os associados que vão votar, vai ser o fiel torcedor, com 3 anos, papapá. A situação é tão complicada que eu acho muito difícil uma pessoa séria... Não, ele não vai querer. Com responsabilidade... assumir uma confusão como essa. Quem que vai assumir uma coisa dessa? Um clube que deve quase 3 bilhões.
Quase 3 milhões. Quem é que uma pessoa... Aparecer vai. Mas não sei Apareceu- se a pessoa que apareceu realmente tiver no uma boa Palmeiras, intenção... ou vai apareceu subir no Palmeiras. Mas quanto que o Palmeiras devia? Então, mas não é nem apareceu- 10% disso aí. Apareceu no. Mas olha a receita A que o receita Corinthians é absurdo, tem, cara. Pô, e um domingo, Colocar- 3 Vou falar uma milhões, coisa pra cara. você, Veloso. Se o Corinthians fosse administrado pela Leila, o Corinthians arrecadaria de 2 bilhões e meio a 3 bilhões por ano. Mas eu preciso de 3 gestões assim, para pagar o que você está falando. Se eu não tiver 3 gestões, que seriam 9 anos, 9 anos, não é um ano, não é um paulista. Não é uma gestão. Não é uma gestão, Não é são uma 3 gestões. Sim. Aí, tá, pá, e aí, mas não dá. Aí que ninguém vai entrar. A não ser que a pessoa tenha o dinheiro para pagar o estádio. 700 milhões, 709 milhões. Paga o estádio, já fica com o dinheiro da renda. Se não for assim, ninguém dá jeito nisso que quem fez? Do Alibe, Andrés, Roberto Andrade, administrativamente falando, Mário Gobi e agora o Augusto. O que a gente falou várias vezes aqui quando o Augusto a gente entrevistou, ou quando, olha, não, eu vou solucionar as dívidas. A conversa é a mesma. Foi ou não foi, Veloso? Aumentou a dívida. Pô, você aumenta a dívida em 800 milhões A conversa é a em mesma. um ano de presidente. O plano dos caras é vender o Corinthians. Não. Esquece, os Eu caras não querem sei se vender é o isso, Corinthians. mas um ano de presidente, pô, ele já teve o impeachment. E não parou por aí não, ainda teve mais polêmica envolvendo o Corinthians e a crise que tá rolando no Timão. Fabinho Soldado fica no Corinthians. Ontem de manhã eu recebi a informação que o Fabinho iria se pronunciar depois do jogo do Vitória e iria anunciar a permanência. Eu falei, nossa, mas ele estava empolgado, né, para ir para o Santos, tinha a questão de ser uma promoção, CEO e tal. E o Fabinho, né, claro, conversou com família, com tudo, refletiu sobre e entendeu que não era o momento de sair. Além do Corinthians, outros 2 clubes da Série A não me revelaram, olha que eu apertei os caras, mas não me revelaram que outros 2 clubes da Série A fizeram também sondagem a ele. E ele falou, bom, é um momento bom de mercado, estou valorizado, me sentindo valorizado, então é hora de ser também grato a quem abriu as portas. Ah, mas o Corinthians não vive um grande momento. O Corinthians não vive um momento político conturbado. É nessa hora, na crise, que o seu trabalho se sobressai. Então, vou ficar. Então, o Fabinho Soldado decidiu apostar numa permanência, claro, ele tem moral lá dentro com os jogadores, com comissão técnica, o próprio Dorival já está criando uma relação bem legal, com o Lucas Silvestre também. Então, o Fabinho decidiu ficar, apostou e não vai olhar para o mercado. E depois de toda essa bagunça, dá pra ver que a camisa do Corinthians não é respeitada nem um pouco. Na Lima Imports, a tua camisa é muito mais que respeitada. Você comprando 2 camisas, leva 3. E ainda tem desconto de 10% em todo o site para você que acompanha o nosso canal. Quando for realizar a tua compra, só colocar o cupom clubista, aí pronto, já tem seu desconto. Curtiu? Então só vai fazer o seguinte, clica no link que tá aqui no primeiro comentário fixado, faça já a tua compra. E aí, nação, foi o que eu falei aqui no canal, não precisa nem ser inteligente, não precisa ficar falando eu avisei, porque qualquer trouxa sabia que a contratação do Memphis Depay no Corinthians ia dar errado, né? Futebol ele estava jogando, principalmente no começo. Foi legal também o desempenho dele em muitos jogos do Paulistão, né? Jogou muito bem contra o Santos, jogou bem contra o Palmeiras também. Agora, não tá jogando mais nada, né? Jogando nada. E outra, o Corinthians tem gravíssimos problemas financeiros. Não consegue arcar com muitos pagamentos ali que ele combinou num contrato horrível que tem com o Memphis Depay. Aí vocês acham mesmo que o cara vai continuar jogando bola? Vocês acham que o cara vai continuar jogando se o cara não tá recebendo? Não é nem o salário, né? O cara não tá recebendo muita premiação, porque tem lá no contrato do cara. Tem muitas metas ali que foram atingidas com o Memphis, dobraria, triplicaria até o salário do jogador, e o cara não vai receber, porque o Corinthians não tem dinheiro para pagar. O Corinthians contrata sem ter dinheiro. O Corinthians faz o acordo, ele tira um jogador de um clube, por exemplo, como tirou o Ranieri do Cuiabá, e não paga. Ele contrata o Memphis Depay com alto salário astronômico, e não tem dinheiro para pagar. Essa é a várzea do Corinthians. O Corinthians teria que estar pagando hoje dívida e não contratação de jogador que não tem dinheiro para arcar com o compromisso. Mas tá fazendo uma bagunça danada, não tem planejamento nenhum.
A saúde financeira do Corinthians é péssima e continua gastando. Sabe quando você tá no vermelho, aí você tem que dar uma seguradinha, porque você tem que pagar a conta? O Corinthians faz o contrário, ele gasta mais, aí vai gastando mais, gastando mais. Não tem onde chega, não dá. Arrecada, mas gasta muito mais que arrecada. Então fica essa várzea danada aí. E o Memphis daqui a pouco, não se assustem se ele não for embora daqui a pouco, se ele não renovar. Porque o cara não vai querer ficar num clube que não paga ele, né? Agora, ó, bora botar fogo nessa discussão. Quero saber agora da tua opinião aqui, ó. Através dos comentários embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal e bora encher de like esse vídeo. Valeu, até a próxima.